Capítulo 1. A natureza e função da fé. Geralmente, os membros da igreja não encontram dificuldades em entender os aspectos mais básicos da fé, como fé em que Deus vive, que Jesus é o Cristo, que existe vida após a morte, ou uma fé geral no plano de salvação. No entanto, muitas pessoas têm dificuldades para compreender que fé específica é requerida para evocar os poderes do céu, ajudando-os a ter mais sucesso em todos os aspectos da sua vida. O profeta Joseph Smith ensinou o seguinte a respeito da fé. Número 1. A fé é a causa motriz de toda a ação, tanto nas coisas temporais como espirituais. 2. Fé não é somente um princípio de ação, mas também de poder. 3. Fé, portanto, é o primeiro e grande princípio governante que tem poder, domínio e autoridade sobre todas as coisas. Ao meditarmos sobre isto, é fácil entendermos que a fé persuade toda a ação, quer seja para fazer exercícios, plantar uma horta ou estudar para a prova. Contudo, muitos membros da igreja têm uma compreensão errada do processo necessário para experimentar o poder, ao qual Joseph Smith referiu-se como sendo o poder que vem por intermédio da fé. É importante que os membros compreendam que esse poder vem de Deus e aprendam a invocá-lo, porque sem os poderes do céu somos extremamente limitados em tudo aquilo que através da fé poderíamos conquistar nos vários aspectos de nossa vida. Os membros da igreja têm o poder de fazer todas as coisas pela fé. Segundo Nefe, capítulo 1, versículo 10. Por meio da fé, como princípio de poder, realizaremos certas coisas e experiências que jamais conseguiríamos realizar sem ela. A função da fé. O seguinte exemplo ilustra o papel que a fé desempenha em motivar-nos a agir. Se um homem deseja perder 5 quilos, ele terá que seguir os seguintes passos. 1. Ter fé na lei que determina a perda de peso. 2. Decidir-se a fazer exercícios diários e a comer menos. 3. Manter um esforço constante, motivado pela fé. Porém, muitos desejos não poderão ser realizados unicamente por meio da fé, que nos leva a agir. Há muitos desejos que requerem uma ajuda especial do Senhor, além de uma firme determinação de nossa parte. Um exemplo seria um homem que, caçando nas montanhas, viria a se perder durante uma tempestade de neve e começaria a orar ao Senhor para que ele poupe sua vida e o inspire seguindo a direção que deve seguir ao fim de encontrar um abrigo ou ajuda. Neste caso, o desejo não se realizará a menos que a pessoa tenha sucesso em evocar os poderes do céu para assisti-lo. A fé, portanto, como princípio de ação, envolve resoluções, tomada de decisões e determinação. A fé, como um princípio de poder, envolve resoluções, tomada de decisões, determinação e também 1. Crer no Senhor Jesus Cristo. 2. Obedecer a todos os requisitos de Deus. 3. Dádivas dos poderes do céu.
maior força, poder e vitalidade recebidas de Deus. Muitos desejos justos são de natureza muito pessoal e deve-se procurar realizá-las através da fé individual. Não obstante, há alguns desejos que justificam ou requerem a fé coletiva, ou seja, de mais de uma pessoa. Quando esse for o caso, precisamos estar atentos à fé ou à falta de fé dos outros. Em alguns casos, a falta de fé por parte da maioria suprime a fé dos justos, em minoria. Em outras palavras, sobre algumas condições, o desejo dos justos não serão realizados, mesmo se houver entre eles alguém com fé suficiente para fazer derramarem-se os poderes do céu. Através das Escrituras, vemos como a fé de um indivíduo resulta em bênçãos de multidões. Todavia, também aprendemos nelas que essa regra tem exceções. Por exemplo, quando Mormon foi chamado para comandar os exércitos nefitas, sua fé foi o fator chave das vitórias que alcançaram nas batalhas e, mesmo assim, os nefitas não notaram que era devido à mão do Senhor e vangloriaram-se de sua própria força. Finalmente, a habilidade de Mormon exercer fé em favor deles foi sufocada. Eis que eu os conduzira, apesar de suas iniquidades. Eu os conduzira várias vezes à batalha e amara-os segundo o amor de Deus que se achava em mim. Com todo o meu coração e o dia inteiro elevava minha alma a Deus, em oração por eles. Não obstante, era sem fé, por causa da dureza do coração deles. Mormon 3:12. Existem, sem dúvida, muitos casos em que a influência dos poderes do céu requerem o exercício da fé coletiva. No caso do trabalho missionário, a falta de fé por parte de um companheiro pode cortar a influência do Espírito, enquanto procuram ensinar a família. Da mesma forma, a falta de fé por parte de várias pessoas pode diminuir o espírito numa reunião da igreja. Um indivíduo, líder missionário de uma certa ala, possuidor de grande fé, pode avocar os poderes do céu, mas o processo é facilitado quando mais de uma pessoa deposita fé no desejo a ser realizado. Quando alguém adoece, a fé conjunta de todos os que se associam com as bênçãos controla os poderes do céu. Obviamente, a grande fé exercida por uma única pessoa pode ter um tremendo efeito quando alguém recebe uma bênção, mas, em última análise, é a fé conjunta ou a falta de fé de todos os associados com a bênção que determina se aquela ordenança surtirá ou não efeito. Assim que passamos a ser eficientes em evocar os poderes do céu através da fé, devemos fazer todo o possível para ensinar o processo aos outros. Se trabalharmos diligentemente nesse propósito, poderemos ser um instrumento eficiente para ensinar muitos outros a se tornarem efetivos em evocar os poderes do céu. Notaremos que quando outras pessoas com quem nos associamos aprendem a exercer a fé, o esforço do grupo será apoiado pelo poder do céu de maneira extraordinária. Nas missões, estacas, alas e famílias, onde grupos
costumam exercer fé coletiva. O resultado é o derramamento dos poderes do céu, abençoando a vida de milhares de pessoas. A evidência mais óbvia da fé coletiva é o número de pessoas filiando-se à igreja numa determinada área. A fé coletiva é a chave para a realização do desejo do presidente Kimball em ver milhões de pessoas se filiando à igreja a cada ano. Assim que a fé coletiva da igreja for suficiente, milhões de pessoas se filiarão à igreja a cada ano, cumprindo a profecia dita de que a igreja rolaria como uma pedra até encher toda a terra. Nós, como membros da igreja, precisamos conscientizar-nos de que o cumprimento dessas profecias dependem da fé coletiva de todos os membros da igreja. Perceberemos então que é mais fácil exercer fé quando nossa fé é apoiada pela fé dos outros, como é o caso de muitas tarefas físicas, como, por exemplo, o ato de levantar objetos pesados ou empurrar um carro. Estas coisas não podem ser feitas a menos que as pessoas juntem suas forças físicas. O mesmo acontece a muitos dos desejos justos. Eles requerem a fé coletiva ou a combinação da fé de várias pessoas. A primeira vez que você ler este livro, responda as seguintes perguntas numa folha de papel. Explique o que significa poderes do céu. Em que sentido a fé requerida para emagrecer 5 quilos difere da fé necessária para converter alguém através do poder da fé e oração? Se possível, debata suas respostas com alguém que esteja lendo este livro também.